Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós chegando dentro dessa oportunidade para mais um momento amigo, momento especial. Quero desejar a você e a toda a sua família paz, saúde, proteção e que a shalom da parte do Criador alcance você, sua casa e toda a sua família. Hoje é sexta-feira, Hayom Shishi, dia 20 do mês de março do ano de 2026. E eu quero já, nesta chegada, dar as boas-vindas a todos que estão conosco. Você que está em casa, no seu ambiente de trabalho, quem sabe você está aí em trânsito, indo ao trabalho ou retornando para casa, né? Que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. E eu quero já, nesta chegada, dizer a todos que nós temos aqui informações precisas, uma live de extrema importância, né? Mas eu preciso te mostrar uma imagem e trazer para você um comentário diante de muitas perguntas que me fizeram a respeito da questão, por exemplo, de tudo que está acontecendo nessa guerra. Deixa eu falar uma coisa para você. Você conhece, sabe e já ouviu falar no nome de um cidadão chamado Jared Kushner, né? Quem é ele, pastor? O genro do presidente dos Estados Unidos, o Trump. Eu vou te mostrar uma imagem e vou te passar aqui algumas informações. E o que eu vou te falar aqui, depois você deixa essa live salva, né? Deixa ela salva aí no seu celular, no seu computador, baixa ela e salva, porque eu quero te passar aqui informações que vêm de lá de dentro de Israel, tá? Vou te passar assim com um certo cuidado, mas eu creio que você vai entender o que eu vou te falar aqui agora. Está acontecendo essa guerra e nós estamos vendo que o mundo árabe, né? O mundo árabe, que são os países do Golfo, os países que estão ali em toda a região do Mediterrâneo, do Mar Vermelho, os países muçulmanos, né? Os países muçulmanos, Arábia Saudita, também tem os Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Bahrein, temos aí todos os países, né? O Azerbaijão, todos esses países. O Irã está atacando sem misericórdia e sem compaixão todos esses países, todos. Atacando refinarias de petróleo, atacando a sociedade civil, atacando aeroportos, atacando de todas as maneiras. E não bastando, esses países estão criando, né, está sendo gerado uma hostilidade contra o Irã. Então, você percebe que os países árabes, a maioria deles estão se tornando hostil ao Irã, porque o Irã está atacando a economia desses países. E agora a gente começa a perceber o quê? Que o Irã está atacando o lugar mais sagrado, a área mais sagrada dentro do mundo judaico e dentro do mundo muçulmano, né? Que é a esplanada das mesquitas. A esplanada das mesquitas, aonde, tanto para os judeus como para os muçulmanos, é um lugar sagrado. Para os muçulmanos, é o terceiro lugar mais sagrado da terra. Para os judeus, o primeiro lugar mais sagrado. E esses mísseis que estão sendo lançados contra Israel, contra Jerusalém, mais precisamente, até então estava sendo em volta. Agora está aproximando da área das mesquitas. E eu tenho uma informação que eu mostrei para vocês aqui, de que o Jared Kushner, que é o conselheiro sênior do presidente Trump, disse para ele assim, os Estados Unidos têm que entrar nessa guerra e têm que atacar o Irã junto com Israel. Israel inicia a ofensiva no dia 28, eliminando o Ayatollah Ali Khamenei e mais 40 generais, e aí, na sequência, os Estados Unidos entram junto nessa guerra com a orientação de Jared Kushner. Moral da história, você sabe que ele não está aparecendo no cenário, ele sumiu. Você vê falar do Marco Rubio, você vê falar no Peter Hegseth, que é o secretário de guerra, você vê falar o Steve Witkoff, que é também um representante dos Estados Unidos nas reuniões com o mundo árabe, você vê falar em todos eles, menos em Jared Kushner, que sumiu junto com a sua esposa, a Ivanka Trump. Moral da história, nós temos aqui algumas informações de que esses mísseis que estão
que principalmente que estão sendo lançados contra Jerusalém, essa região aqui, ó. Eu vou parar a imagem para você ver aonde está sendo a fumaça, né? Está sendo a fumaça, que é praticamente ali na escadaria, nas ruínas da escadaria do antigo templo de Salomão, entre as ruínas da escadaria e aonde tem ali que seria o bosque, né? As árvores do pátio de Salomão. Esse míssil que caiu aí, né? É um sinal de que pode acontecer, escuta isso daqui que eu estou dizendo para você, pode estar acontecendo uma movimentação desse Jared Kushner por detrás de todo esse movimento, usando, escuta isso, usando uma estratégia para lançar um míssil sobre essa mesquita de Al-Aqsa, que é a do Domo o Domo da Rocha, que é essa da cúpula de ouro, como também sobre a mesquita de Omar, que é essa outra ali que tem a coroa preta, essas duas mesquitas, e destruir com o míssil. Por quê? Uma vez que é destruído, fecha-se o ambiente. Não tem acesso mais. Fechou, foi destruído. O mundo árabe está revoltado com o Irã. Está revoltado com o Irã. Dentro de tudo isso, abre-se o quê? Abre-se o precedente para isso daí ficar fechado momentaneamente. Logo na sequência, né, acontece, né, o acordo de paz entre esses países que estão na guerra, e aí vem a cartada final. Por quê? Porque Gaza, que está destruída, Gaza, Rafah, Khan Yunis, toda a região da faixa de Gaza, mais precisamente Gaza City, que é a capital da faixa de Gaza, já tem o projeto aprovado pelos Estados Unidos e os 30 chefes de nações que compõem o Comitê de Paz levantado por Trump, já tem o projeto que Jared Kushner fez para a construção de Gaza Riviera, que será uma cidade tecnológica, moderna, em que, lá em Gaza Riviera, será construído um templo muçulmano que será o cartão postal de Gaza Riviera. Vai entendendo, e eu acredito que muitos estão entendendo pelo que a gente está vendo vocês escrever na linha do tempo. Esse templo, que foi destruído em Jerusalém pelos mísseis do Irã, que são muçulmanos xiitas, que está sendo odiado pelos sunitas, que é todos esses países árabes. Esse templo não é reerguido mais ali, na esplanada das mesquitas. Aonde ele será reerguido? Lá em Gaza Riviera, Gaza moderna, a nova Babilônia moderna. Lá, levantado esse grande templo. A Arábia Saudita já se encarregou de construir o estádio mais tecnológico dentro de Gaza Riviera, com um teto retrátil, arquibancada retrátil, aquela coisa toda, arquibancada que se move, aí tira a arquibancada para fazer shows, o teto fecha quando está chovendo, ar-condicionado, um estádio, uma loucura, dentro de Gaza Riviera. E aí, o que está faltando? Tem o projeto de uma grande mesquita, que será um grande ponto turístico, mas não tem o desenho dessa mesquita ainda. Tem o projeto, mas não tem o desenho. Você está conseguindo pegar a jogada? O que eu estou querendo dizer com isso? Que, havendo esse acordo, Gaza começa a ser levantado. Essa mesquita que foi destruída em Jerusalém vai para Gaza, Gaza City. E aquele território ali que está em Jerusalém, que é considerado e chamado de Esplanada das Mesquitas. Ali, na realidade, tem o nome atual de Esplanada das Mesquitas, mas aquilo ali é nada mais, nada menos do que o Monte Santo, né? Conhecido como a Eira de Araúna, que foi comprada pelo rei Davi para a construção do primeiro templo, né? E aqui o que acontece? Deixa eu te mostrar uma imagem, uma foto. Peraí, eu vou colocar uma foto para você entender. Porque uma vez que em Gaza City é levantado essa mesquita, não faz sentido ter uma mesquita, né, cartão postal em Jerusalém. Ela entraria, ali entraria o quê? Entraria o terceiro templo. Ó, deixa eu mostrar para você uma imagem, só para você entender na foto. Você está vendo essa foto? Eu circulei em volta, porque todo esse espaço é o território do Santo Monte,
o território que fazia parte do primeiro e do segundo templo. Você está vendo dentro desse espaço territorial, lá no fundo, a mesquita de Al-Aqsa, a mesquita de Jerusalém. Al-Aqsa em árabe quer dizer Jerusalém. A mesquita de Al-Aqsa, da cúpula de ouro, lá naquele canto. E esse telhado escuro aqui, a mesquita de Omar, né? O míssil que caiu, ele caiu bem aqui, né? Não dá para mim te mostrar passando, colocando, digamos assim, mostrando aqui, mas ele está mais ou menos nesse rumo aqui do ladinho aqui, ó. Foi mais ou menos aqui, desse ladinho onde eu estou com o dedo aqui, onde tem essas árvores, né? Que caiu o míssil, a cerca ali de 50 metros para ser dentro do pátio e alcançar o teto da mesquita de Omar. Você está vendo o tamanho desse território, que essas duas mesquitas estão em um lugar que não é para elas? Dá uma olhada no terreno, olha o tanto de espaço que sobra. Ali dentro tem, no meio daquelas árvores, um grande bosque que os árabes e os judeus muitas das vezes fazem piquenique com as crianças. Ali tem pessoas que armam rede, às vezes, para dormir. Tem pessoas que vão ali para passear. Uma sobra enorme desse espaço territorial. Você está vendo o tanto que sobra ali dentro? Então, o templo, quando for construído, ele vai ocupar, tá? Aproximadamente quase 50% de todo esse espaço, e o restante será o pátio do templo, né, que será o altar para sacrifício e tantas outras situações que vai acontecer. Então, você vê que o espaço territorial é um espaço que não é para essas mesquitas estarem ali. Você vê que é uma coisa fora do comum, é a mesma coisa de você ter um terreno aí de 1.000 metros quadrados e você construir uma casinha de 3x3. É uma coisa desproporcional para o tamanho do terreno. Alguma coisa está acontecendo. Ou você não tem condições de construir uma casa grande, ou o momento não é oportuno, mas alguma coisa está fora do padrão. Então, aqui, né, que você está vendo esses mísseis cair, que caiu aqui próximo, né? Há comentários em Jerusalém de que Jared Kushner pode estar por detrás, né, em nome do Irã, digamos assim, fazendo toda essa jogada, né, através de uma inteligência para que isso aqui venha a ser destruído, fica fechado por alguns tempos. Gaza Riviera está para ser inaugurada até 2029, tá? Até 2029 é para Gaza Riviera ser inaugurada. E você sabe que para quem tem dinheiro não há demora de tempo, porque a coisa acontece rápido. Você está vendo aqui, ó, onde o míssil caiu, a fumaça subindo? Então, esse sumiço do Jared Kushner, segundo as informações vindo lá de Jerusalém, é exatamente já trabalhando em cima de toda essa movimentação. Trabalhando em cima, né, de um suposto míssil, digamos, caindo aí, danificando essa estrutura e acabando com essa ilusão de mesquita aí dentro desse lugar, e já preparando o espaço para a construção do terceiro templo. Gaza Riviera é certeza que vai, né, que já começou o processo já de loteamento, né? Eu estou procurando uma imagem que eu tenho aqui para mim te mostrar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você ver o projeto que o Jared Kushner fez, né, o desenho que ele fez e lançou em forma de uma, vamos dizer, como se fosse uma maquete, né, um desenho de inteligência artificial. Estou procurando, mas agora está difícil de encontrar aqui no meio da montoeira de pastas que eu tenho aqui. Mas eu apresentei em algumas lives, alguns tempos atrás, esse projeto, né, um projeto imponente, um projeto arquitetônico muito bonito, em que essa cidade será levantada, uma cidade moderna, tecnológica, diferenciada, e a gente vê que ele está em silêncio e a coisa está acontecendo com velocidade. Então, se você vê, amanhã ou depois, algumas dessas mesquitas aqui sendo atingida, sendo bombardeada, o espaço aí sendo fechado porque um míssil caiu ou algo semelhante, você vai lembrar do que eu estou falando. Eu vi muita gente escrevendo aqui, quanta bobagem em um comentário, quanta besteira em um comentário. Tá tudo certo. Salva a live aí. Deixa salva, né? Não custa nada, né? Não custa nada você simplesmente dar tempo ao tempo, né? Esperar as coisas acontecerem,
porque aí depois a gente volta, né, com a live novamente aqui. Né? Eu comentei com vocês sobre a questão, né, do que os Estados Unidos, né, o presidente Trump, após todo esse conflito, estaria vindo pressionar para derrubar o terceiro regime mais longevo, regime ditatorial mais longevo aqui das Américas. Teve gente que deu risada, né, porque foi no primeiro dia da guerra que aconteceu. Eu falei sobre o porta-aviões Gerald Ford, né, que estava lá em Haifa. Teve gente que deu risada e agora está a prova aí. Cuba levantando bandeira branca e o regime está caindo, está ruindo. Por quê? Porque a geopolítica, ela não é um passo de mágica, ela não é a pessoa vai dormir hoje e acorda amanhã já com resultado. Não, a geopolítica, ela vai acontecendo nos bastidores. Assim também, os cumprimentos proféticos, os cumprimentos das profecias, está na Bíblia Sagrada, está nas Escrituras, mas não vai se cumprir da noite para o dia. Tudo é em cima de um processo, tudo é em cima de um movimento. Por exemplo, as eleições aqui no Brasil. As eleições aqui no Brasil já está sendo costurada, não é de hoje, já está sendo costurada há um bom tempo. Já está sendo um movimento nos bastidores há um bom tempo, não é de hoje. As pessoas, muitas das vezes, sabem quem serão os candidatos, como vai acontecer agora, a partir do mês de maio, do mês de junho, ou mais ou menos, algo semelhante. A partir do mês de abril, vai saber quem serão os candidatos. Mas aqueles que estão envolvidos já sabem desde o ano passado, do ano retrasado. Então, assim também é o cumprimento profético e a escatologia bíblica, a geopolítica. Aqueles que estão de fora, muitas das vezes olham e dizem, é loucura isso, aquilo. Quem está por dentro sabe do que está acontecendo. E essa guerra que está acontecendo no Oriente não é apenas uma coisa qualquer. Isso aqui é uma guerra, é cumprimento profético. Quando você vê pessoas olhando e dizendo assim, porque defendendo o Irã, isso, aquilo, sempre vai existir pessoas para isso. Ou você acha que quando Davi enfrentou Golias, não tinha gente torcendo por Golias? Quando Davi enfrentou Golias, você acha que não tinha pessoas torcendo por Golias? Você acha que quando Sansão, né, foi capturado pelos filisteus, você acha que não tinha gente torcendo pela destruição de Sansão? Então, sempre vai existir pessoas do contra. Sempre vai existir pessoas que são aliados à escuridão. Por quê? Porque faz parte do processo. O mundo sempre foi polarizado e agora com a internet é mais polarizado ainda. Então a sociedade está polarizada. Tem gente que é da luz, tem gente que é das trevas. E pronto, acabou. Não existe neutralidade. Por exemplo, nessa guerra que nós estamos vendo, né? Não existe neutralidade. Quem não é a favor de Israel é a favor do Irã. Vamos orar porque eu não sou a favor de ninguém. Conversa. Você acha que você vai enganar quem com essa conversa? Você acha que você vai passar quem para trás com esse papo de que você não é a favor de ninguém? Isso não existe. Eu não torço nem por Israel e nem pelo Irã. Eu sou neutro, eu sou de Jesus. Conversa. Só de você falar que é de Jesus já mostra que você é hipócrita, porque Jesus automaticamente tem um lado, ele é do lado da luz. Ao contrário do diabo, que é do lado das trevas. Então, o mundo sempre foi polarizado. E agora, com as redes sociais, está muito mais polarizado ainda. Só que as pessoas, muitas das vezes, não querem assumir essa realidade. Quando você vê alguém dizendo, e as criancinhas do Irã, e as criancinhas da Palestina, na realidade não é defesa por criança, é defesa por o regime, é defesa pelos terroristas, não é defesa de criança. Se essa gente estivesse preocupado com criança, estaria preocupado com as crianças do Brasil que foram lesadas através do rombo do Banco Master. Estaria preocupado com os velhinhos que foram roubados aqui do INSS. Não, está preocupado com criança da faixa de Gaza, que nada. É defesa pelo lado da escuridão. É defesa pelo lado de terrorista. E sempre foi assim e sempre será. Não existe essa de ficar em cima do muro. Quem está em cima do muro está do lado da escuridão, porque o muro pertence ao maligno. Então, o que nós estamos vendo sendo desenhado é o quê? É um desenho da construção do terceiro templo, o desenho da aparição do antimachia. Eu não vou ficar citando nomes aqui, mas vocês têm inteligência à altura para saber o que eu vou dizer aqui nessa oportunidade. Você vai entender. Nessa questão, por exemplo, de tudo que está acontecendo, há nomes que nós precisamos ficar de olho, porque são nomes que tanto o mundo árabe
quanto o mundo judaico tem um respeito muito grande. Existem nomes hoje, na atualidade, e pessoas da atualidade, algumas pessoas que têm influência, que eles entram no meio do mundo, daqueles que são do mundo árabe, né? Do mundo árabe, né? Como entram também no mundo dos judeus e, ao mesmo tempo, têm moral e autonomia com esses dois povos. Ao mesmo tempo que eles estão, né, com os sheiks, ao mesmo tempo que estão com os ayatolás, né, com os imãs do islamismo, no outro dia ele está do lado dos rabinos do judaísmo. No outro dia eles estão do lado daqueles judeus que dizem ser judeu e não são, que são os senhores do mundo, os Illuminatis. Então, é em cima dessas pessoas que nós temos que estar, né, de olho, porque a gente começa a perceber que a guerra não tem prazo para acabar, mas há um desenho que está sendo feito. Não há um prazo, né, para acabar, mas há um desenho sendo feito. Né? Sendo feito. E a gente precisa estar de olho nisso. Quando eu recebi as imagens, conversei com alguns pastores amigos meus aqui no Brasil, conversei com alguns amigos lá em Jerusalém, e eles comentaram sobre essas imagens aqui, fica muito claro, né? Muito claro, como que esse míssil, né, furou o Iron Dome e caiu bem do ladinho do pátio. Né? Pensa no que eu estou te falando. Como que esse míssil furou o Iron Dome, furou toda a defesa e automaticamente caiu aí, como diz o ditado, do lado da parede do muro da esplanada, né, do Santo Monte, das mesquitas, né, que está aí. Não é de se parar e pensar? Né? Israel sabendo que quando o Irã manda um míssil de lá, demora 8 minutos, né? O aerodromo dá para saber mais ou menos o rumo que esse míssil está indo, e ele fura o bloqueio e cai bem aí, praticamente no quintal, do ladinho da mesquita. Né? Então, o que custa? Né? Qual a dificuldade de um míssil que caiu do ladinho da parede da esplanada aqui, para cair, né, em cima dessa mesquita da Cúpula de Ouro, ou do lado, ou em cima da mesquita de Omar. Então, assim, e o silêncio, né, o desaparecimento. Você pode digitar nas redes sociais aí, procura. Você vai encontrar as últimas informações sobre o Jared Kushner, né, no mês de janeiro. Né, no mês de janeiro. Depois, você vai ter informação dele, né, orientando o presidente americano a ir para cima, né, dessa guerra, a ir para cima desse conflito. E depois você não vê mais ele aparecendo em cena. Ele some, desaparece e ninguém sabe aonde ele está. Não estou afirmando aqui que ele é anticristo, não é nada disso, não estou dando nome para o anticristo. Eu estou dizendo desse movimento que está acontecendo. Olha aqui, ó, o vídeo que eu vou colocar, dá uma olhada, né? Olha o que Trump fala nesse vídeo. Ele falando e olha o genro dele lá atrás. Escuta o que ele diz aqui. A situação está se aproximando do point of no return, and the United do ponto sem volta, né, entre o Irã e os Estados Unidos. Found it intolerable, in my opinion, based on what Steve and Jared and Aí, ó, olha as pessoas, né, que esteve dando conselho para ele ir para cima do Irã nessa guerra. Jared and Pete and others were telling me, Marco, so involved, that I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this at the time we did it. Ele disse, eu achei que não era o momento para a gente atacar, mas eu ouvi, né? Eu ouvi conselhos, eu ouvi a orientação que essa era a hora e por isso eu entrei e ataquei. Mas ele está dizendo, na minha opinião, não era a hora de atacar o Irã. Né? Vai escutando ele falando, e o genro ali do ladinho. Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco, so involved, that I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this at the time we did it, I think they had in mind to attack us. And então tá aí, né? Então, ele, na mentalidade do presidente Trump, não era a hora de atacar. Não era a hora.
Não era. Ele disse, na minha opinião, não era a hora de atacar. Mas eu recebi o conselho. Eu recebi o Gerald, né? O meu genro deu o conselho juntamente com outros, né? E aí ele incluiu alguns nomes ali no meio, né? Mas você sabe, né? Que da onde veio mesmo, quem é o conselheiro sênior? Marco Rubio não é conselheiro. Steve Witkoff não é conselheiro, sabe? O próprio Peter Hegseth não é conselheiro. Nenhum deles é conselheiro. O conselheiro é o Jared Kushner, né? E como diz o Ederson, olha o olhar dele exatamente. O olhar e a postura do pescoço, né? Um cara empinado, um cara diferente, né? Um jeito muito estranho, muito estranho, muito estranho. Então, assim, aqui está a declaração do próprio presidente americano falando sobre essa questão. Você começa a juntar, pode alguém dizer, volta a repetir, o pastor está viajando, quanta bobagem em uma live só. Tudo bem, não tem problema. É direito seu de pensar assim. Mas ajunta as peças do quebra-cabeça e avalia. Esse comentário aqui... The situation was very quickly approaching the point of no return, and the United States found it intolerable, in my opinion, based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco, so involved, that I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this at the time we did it, I think they had in mind to attack us. Bom, tá aí. Aí você pega esse comentário e pega essa imagem aqui que aconteceu hoje, né? Esse míssil caindo e vai juntando, né? Vai juntando as peças do quebra-cabeça, né? E vai avaliando. O Irã está mandando uma salva de mísseis, né? A maioria sendo interceptado. Você não vê, né, nenhum comentário de que alguém, né, ou algum lugar de extrema importância foi atingido até agora pelos ataques iranianos, né, e também pelo ataque do Hezbollah do Líbano, né? A gente sabe, né, que não houve nenhum lugar assim de expressão que foi atingido, com exceção de uma casa nos fundos, né, da Basílica Católica, né, que tem ali na Cidade Velha, próxima à Via Dolorosa, né, onde Jesus passou caminhando, levando a cruz em direção ao Calvário, né, uma casa aos fundos da igreja católica, né, no centro ali da Cidade Velha, com exceção desta casa, que não foi nem a igreja católica, mas a casa, qualquer outro lugar, lugar nenhum foi atingido. Nenhum outro lugar foi atingido, né? E esse aqui é o segundo míssil que cai ali em volta, né? Um caiu aí, o outro caiu do lado de cá, próximo, bem na região aí do Vale de Josafá, no Vale do Cedro, né? Próxima à entrada da Porta Dourada, né? Então, já é o segundo míssil que cai aí nessa região. E a gente vamos esperar os próximos passos, vamos esperar o andar dos dias, mas essa imagem aqui também fica aí para você refletir que está fora do lugar. Eu poderia trazer aqui para vocês um comentário, né, sobre a questão, né, da profecia bíblica, né, do grande Israel, né, da grande Israel, mas eu vou deixar para outra live, para outra oportunidade. Vou pedir para você que não é inscrito aqui no canal, para você se inscrever, ativar o sino das notificações, vamos caminhar juntos, né? Vamos juntos fazer essa caminhada, né? Olha aqui, ó, tem até a imagem do Rafael Rosenchai, né, que é o porta-voz israelense para a língua portuguesa, né, das IDFs, falando do único míssil, né, iraniano que caiu em algum lugar de expressão. Vai vendo para você entender. Olá pessoal, eu estou entrando em um dos locais mais sagrados para a religião cristã ao redor do mundo. Eu estou na Cidade Velha de Jerusalém, no complexo do Santo Sepulcro. Infelizmente, o regime iraniano lançou nessa última noite mísseis direcionados à Cidade Velha aqui em Jerusalém. Um estilhaço caiu nesse complexo, vocês podem ver nessa casa aqui, que fica exatamente na frente do Santo Sepulcro. Um estilhaço caiu nesse local. Isso mostra para todos que o regime iraniano lança mísseis de forma indiscriminada em direção a todos os locais aqui em Israel. Não fazem diferença entre alvos civis, alvos militares e alvos religiosos. E é muito importante que todos entendam. Essa guerra não é somente uma guerra entre Israel e Estados Unidos de um lado e Irã do outro lado. Essa é uma guerra de valores. Essa é uma guerra entre os valores da jihad, do extremismo islâmico, da destruição do ódio representados pelo Irã, e os valores cristãos judaicos de democracia, de liberdade, de equidade
que são representados por Israel e pelos Estados Unidos. Agora é importante que todos decidam em que lado da história querem estar. Então tá aí, né, o Rafael Rosenstein, né, trazendo essa informação a respeito desse míssil que caiu, né, aos fundos da Igreja Católica, né, que fica ali na cidade velha de Jerusalém. Agora, tem um comentário aqui interessante, um comentário em base, junto com ele, uma pergunta, né, que o Jaques Souza comenta, né? Boa tarde, pastor. Se destruírem o Domo da Rocha e construir o terceiro templo, será aí o princípio das dores, ou antes da construção do terceiro templo já estamos no princípio das dores? Jaques, há né, alguns teólogos, há alguns rabinos, né, que comentam, né, que o princípio das dores, né, vamos dizer assim, oficialmente começou no plano e no pontapé inicial da nova era, que foi ali dado início, né, segundo alguns rabinos e alguns teólogos, no período ali do mês de setembro de 2001, 11 de setembro, foi isso? O dia das Torres Gêmeas, né? 11 de setembro de 2001. Ali foi o pontapé inicial da nova era e do princípio de dores de uma nova geração. Você que é aí dos anos 80, dos anos 90, que viveu essa transição, essa virada de século, você sabe que a humanidade e a sociedade foi uma antes da virada do século ali, antes de 2001, foi um tipo de sociedade. De 2001 para cá, mudou tudo. Começou o avanço da tecnologia, começou os celulares ganhar proporção a nível mundial, começou muitas coisas novas a aparecer e o comportamento da sociedade mudou por completo, em tudo. Então, muitos comentam que ali começou o princípio das dores de verdade, né? A frieza da humanidade. Depois, esse princípio de dores, ele passou por um novo processo de abertura de portais no período de 2019, né? Na entrada do ano 20, completando 20 anos do novo milênio, né? Ali houve mais uma abertura de portais e um novo ciclo iniciou, ao ponto que a sociedade, até a virada do século, até 2001, foi uma. De 2001 para frente, foi outra até 2019, 2020. De 2019 para cá, a sociedade mudou. Já não é mais a mesma sociedade. Parece, vocês sabem muito bem, que dentro das pessoas houve como se fosse uma petrificação dos sentimentos, que hoje as pessoas já não têm mais aquele sentimento verdadeiro. Alguns olham e dizem assim, não, é trauma do que aconteceu com o bicho da China, é isso, aquilo. Na realidade, não é. É portais se abrindo e a humanidade entrando naquele processo do esfriamento, naquele processo do amor que se esfriou por causa da prática e da repetição do pecado chamado iniquidade. Então, nós estamos vivendo já há um bom tempo o princípio das dores, né? É filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, né, indiferença e tudo isso que nós estamos vivendo. Você que é como ditado, você que é um tanto quanto das antigas, né, não tão antigo, mas das antigas, dá uma olhada, você vai ver que o mundo foi né, até a virada do século, até ali 2021, 2001, quando aconteceu o atentado lá dos Estados Unidos. Foi um marco tão profundo que todo mundo aqui que é adulto, que tinha uma certa noção e inteligência naquela época, lembra o que estava acontecendo no momento da notícia das Torres Gêmeas. Tamanho o marco da história. Tamanho o marco da história. Que todo mundo lembra o que estava fazendo no dia da notícia das Torres Gêmeas. Todo mundo aqui que é adulto lembra o que estava fazendo. Lembra onde estava, lembra o que estava fazendo, lembra o que aconteceu, lembra onde foi que viu a notícia, se foi na televisão ou se ouviu pelo rádio, lembra de tudo. Tudo, absolutamente tudo. Por quê? Porque foi um marco, foi uma virada de chave, foi a abertura de um portal e o fechamento de outro portal. Assim também, né, exatamente como o Elton escreveu aqui, um mega sacrifício dos senhores do mundo, dos Illuminatis. Exatamente. E assim também na questão do bicho da China. Você lembra o desespero e a aflição que você, que sua família, que seus amigos, que todo mundo passou.
Você lembra claramente do pânico, do pavor, da correria, de pessoas enclausuradas dentro de casa sem poder sequer sair no portão, e isso não vai ser esquecido nunca mais. Por quê? Porque são eventos e fatos que acontecem com abertura de portais espirituais e fechamento de outros portais que fica no subconsciente da humanidade. Então a palavra de Deus está se cumprindo. E essa guerra, né, pode ser mais um passo dentro disso que nós estamos falando, que ficará marcado. Né? Ficará marcado, como a Carla está dizendo. Tantas vidas perdidas, demais a conta. Quem não lembra? Né? Quem não saiu um pouco mais machucado desse movimento aí do bicho da China? Né? Quem não saiu um tanto mais, sabe, um tanto quanto mais ferido, né? Um tanto quanto mais pensativo na fragilidade que todos nós somos? Então, nós estamos vivendo o princípio, né, já no fim do princípio das dores, já estamos no fim, para o início da tribulação, ou melhor, da tribulação e grande tribulação, que serão 3 anos e meio de tribulação, que aí será o período do engano do anti-Machia sobre a humanidade, e depois mais 3 anos e meio que ele será desmascarado, e aí vai ser, como diz o ditado, o Deus nos acuda, né? Porque aí o negócio vai pegar, né? E assim, fique de olho, fique atento. Eu peço para você que está aqui, gentilmente, se inscreva aqui no canal. Olha o nível dos comentários de vocês aqui na linha do tempo. O que é isso? Comentário de um povo que está ligado. Comentário de pessoas que estão por aí e que não estão por aí, como diz o ditado, perdido em pegadinhas, perdido assistindo novela da Globo ou essas bobagens, né? Se iludindo, aguardando a Copa do Mundo. Não, é um povo que está ligado, que está, sabe, antenado na situação que o mundo está. E o comentário de vocês prova isso. Então, se inscreva aqui no canal, ative o sino das notificações. Diariamente estamos aqui, ó, com no mínimo 2 lives trazendo o passo a passo dessa guerra. Poderíamos comentar de outros assuntos, mas não tem como fugir dessa geopolítica e dessa escatologia. Não tem como fugir desses sinais. Se nós fizermos vistas grossas para isso, nós estamos ignorando, quem sabe, a anunciação do anticristo. E vamos ficar por aí o quê? Olhando, caçando mosquito, né? Como diz o ditado. Então, é importante estarmos ligados em toda essa situação. Olha as pessoas escrevendo aí, ó, sobre o que passou no período aí do bicho da China, né? Outros dizendo aqui, ó, exatamente do momento das Torres Gêmeas. O Eliomar estava trabalhando na oficina quando ouvi pelo rádio, né, que chocado um avião em uma das torres. Liguei a TV e vi ao vivo. Chega a me arrepiar isso aqui, porque eu me lembro da primeira torre. Eu estava no pátio de uma igreja. Eu pastoreava em Campinas, São Paulo. Estava no pátio da igreja, debaixo de um pé de jaca. Tinha acabado de descer do carro, pegado a Bíblia para pregar no culto da manhã. Quando, né, chegou um obreiro correndo, dizendo: olha, eu estava na panificadora e vi ali que explodiram uma torre gêmea, não sei o quê, e aquele bafafá todo, e o povo que estava dentro da igreja saiu todo mundo correndo para ver isso e aquilo. Não demorou minutos, houve o segundo ataque, e aí o mundo inteiro viu aquele segundo ataque, e todo mundo sabe onde estava, lembra o que estava fazendo, porque ali foi uma virada de chave. Entende? Ali foi o pontapé, o grande sacrifício, como escreveram aqui, né? O grande sacrifício que os Illuminatis fez para sacramentar. Eu acredito que foi o Elton que escreveu, né? Foi o Elton que escreveu. Deixa eu ver. Vai se abrir outro... Vai se abrir. A Copa do Mundo já está programada para abrir um portal. Já está programada. Vai ser abertura de portais. O mundo não será mais o mesmo, né? Não será mais o mesmo. Essa Copa do Mundo aí, ela está preparando, sabe, a humanidade, né? Principalmente em cima de distrações e de tantas coisas. Então, nós precisamos estar ligados e atentos a isso. Evangelho não é só você pegar a Bíblia e ficar ali passando folha por folha, não. Evangelho é você entender, principalmente, o que está no livro das Revelações, que é o Apocalipse. Nós estamos vivendo a era do Apocalipse. Nós estamos vivendo o Apocalipse e é preciso entender esse Apocalipse. De que maneira? Os sinais estão aí. Jesus disse que os sinais falariam e os sinais estão aí. Vamos ignorar esses sinais? Em vez de olhar para esses sinais, vamos ficar lá repetindo o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Vamos ficar repetindo o Salmo 91 e simplesmente bitolado em versículos? Não, nós precisamos olhar, ver os sinais, porque é os sinais que nos mostrarão
aproximação que nós estamos do grande dia. E vai ser terrível ficar aqui. Vai ser terrível ficarmos aqui. Você imagina. Você imagina se os caras têm dó, se os caras têm compaixão pelo que eles fizeram aí no bicho da China. Vendo a humanidade em prantos, em desespero, e eles comemorando porque estava, né, vendendo jussaras, né? Quanto mais jussara eles vendendo, mais rico ficando. A humanidade chorando em desespero e eles preocupados em vender jussaras. Né? Preocupado em vender jussara. Aí tem o laboratório com nome tal, foi a briga dos laboratórios. Cada laboratório com o senhor do mundo como representante e dono. Né? E a humanidade chorando. Esse povo não tem compaixão de ninguém. Esse povo não tem dó de ninguém. A compaixão que nós podemos alcançar é da parte de Deus. Por isso que temos que estar ligados nas profecias. Senão, ficaremos aqui, né, para receber os sicários e os verdugos do anticristo que virão para torturar a humanidade e massacrar aqueles que aqui ficarem. Né? Então, você está afastado do evangelho, coloca a tua vida no altar de Deus, busca Cristo de fato e de verdade, né? Se entrega ao evangelho sem reserva, sem brincadeira, sem mistura, né? Se entrega de fato e de verdade. Está afastado? Reconcilia. Reconcilia. Ah, pastor, eu nunca aceitei Jesus. Aceita Jesus então, ué. Ou você vai ficar esperando o quê? Ah, quando eu sentir no coração. Você não vai sentir nunca. Você não vai sentir nunca. Porque o coração sempre vai inclinar pro divertimento e para a novidade que está surgindo do momento. Teu coração nunca vai mandar você aceitar Jesus. O coração é enganoso, então é usar a cabeça, se voltar para Deus, né? Se voltar para Deus de fato e de verdade, abrir mão, sabe, de certas coisinhas, né, que só nos atrapalha, certos comportamentos que só nos distancia do caminho da verdade, certos comportamentos que só nos tira, sabe, do caminho da excelência e se voltar de fato e de verdade para Deus, né? Como diz a Neuza aqui, muita gente cego pelas conquistas financeiras, pessoas que vão à procura dos templos no afago de ficar rico, né? No desejo de ficar rico, querendo enriquecer. Enquanto o mundo está se desbagaçando e se despedaçando, o cara sai de casa para ir para a igreja ficar rico. Enquanto o mundo está aí, as pessoas se esfriando, perdendo o amor pelo próximo, perdendo amor pelos bichinhos, que são os animaizinhos, criação do próprio Deus, perdendo amor pelas crianças, pelo próximo, tem gente saindo de casa, indo para a igreja para ficar rico, fazendo campanha, buscando sacos e mais sacos de sal grosso para ficar rico, levando sabonetes e mais sabonetes para tomar o banho ungido, enquanto o diabo está aí detonando com a humanidade, a pessoa está aí vivendo essa enganação. Outros vão para lá, para a igreja, para ficar pulando, rodando e regalando a baga do olho o tempo inteiro. E aí, meu irmão, o que Deus falou na mensagem? Ah, eu recebi poder. Volta para casa, suado, continua abestalhado como sempre foi e nada de novo aconteceu. E as profecias estão aí se cumprindo. As profecias se cumprindo. O anticristo já às portas. E as pessoas estão aí, né, vivendo essa situação. Para cima e para baixo, correndo atrás de um profeta. O profeta que subiu no monte, dobrou o joelho em cima do nome dela e vai entregar a revelação. A profeta que foi arrebatada ao inferno 500 vezes e 930 vezes ao céu, né? Que chegou lá no céu e Jesus olhou para ela e falou assim: vem cá, minha filha, vem dar um abraço em mim, que eu tô precisando do teu abraço. Aí Jesus deu um abraço. Aquele abraço quente que parece que ele estava há anos sem receber um abraço. Jesus pediu um abraço para ela lá no céu. E essas bobagens, esses besterol, é isso que o povo vive. Aí quando se fala em mostrar o que está acontecendo, as profecias, os fatos e as verdades, aí muitos entram e dizem: ai, fala do amor, para de falar de tragédia. Você que fala o quê, meu amigo? Aonde que tem coisa boa para falar nessa terra, a não ser as tragédias que estão acontecendo, que são os sinais do fim dos tempos? Fala de uma coisa boa que está acontecendo nesse mundo. Fala pelo menos uma coisa boa. A única coisa boa que tem é o quê? Nós estamos vivos, Jesus morreu por nós, temos uma família e temos a oportunidade de servir a Deus. E o resto? O resto, meu amigo, é o que você está vendo. Traição, mentira, engano, avareza, esfriamento, endurecimento, roubo, políticos detonando com a nossa sociedade e por aí por diante. E aí a pessoa está preocupada com essas coisas, né? Com essas coisinhas, né? E aí, né, a gente vai vendo, né, tudo isso acontecer. Exato.
Exato. Muita coisa o Daniel Mastral falou e as pessoas tinham ele como doido, né? É louco, isso é um doido, né? Isso é um maluco. Pois é. Não é o caso que nós estamos aqui agora falando, e muitos estão tirando sarro, nos tendo como doido também, como maluco. O pastor está falando bobagem, nada a ver. Vai falar do amor, pastor. Fica defendendo guerra, né? Nem sabe o que está falando, nem sabe. Vamos lá, deixa eu mostrar para você aqui uma imagem. Enquanto a vida dá tempo de nós fazermos alguma coisa boa, como eu estou dizendo. Em um mundo mau, dá tempo de nós fazermos muitas coisas nesta terra. Olha a imagem que eu quero te mostrar aqui nesse momento. Dá uma olhada nisso daqui, porque isso daqui é maravilhoso e eu preciso te mostrar, porque isso daqui é uma prestação de contas, né? A gente precisa prestar contas. Dá uma olhada nisso. Ministério de Milagres Extraordinário, Pastor Claudinei. Deus abençoe a todos aí de uma forma poderosa e abundantemente, em nome de Jesus. Estamos aqui hoje, sexta-feira, dia 20 de março de 2026. Hoje, né, nessa data especial, você está vendo ali o pastor Eliseu, fardo de roupas, fardos de arroz, um saco de feijão, né, frascos, né, de óleo, de azeite, todo o material, né, essas aqui são imagens das primeiras horas da manhã que eu recebi, para a refeição das nossas crianças em Amatanda, Moçambique, África. Então, tá aí, né? Você tá vendo aí, ó, arroz, feijão, né? Temos aí as caixas de carne de frango também, que não estão aí na imagem, mas isso aqui são as primeiras imagens da manhã. Com certeza o pastor já me mandou, porque eu vi aqui as imagens, mas não deu tempo de te mostrar aqui, mas nós vamos te mostrar na próxima live, ou na live de amanhã, a refeição para as nossas mais de 500 crianças. Mais de 500 crianças que se alimentaram através da ajuda de vocês, que tem nos ajudado, que tem estendido as mãos, que tem aí, ó, praticado essa generosidade. Olha para essa imagem, esse tanto de criança, diante de tantas imagens e de coisas ruins que a gente vê acontecendo nesse mundo. Olha aí, ó, o tanto de crianças sendo alimentadas. Olha o tanto de mães que sapecava ratos para dar para os filhos comerem e agora tem arroz, feijão, carne de frango, garrafinha de suco para dar para os filhos. Olha as imagens aí, né? Então, mesmo nesse mundo mau, que não tem nada de bom para a gente comentar e falar, ainda tem situações que nós podemos fazer, né, para o bem das pessoas, para o bem das nossas crianças, da nossa humanidade. Você está vendo aí, né? Eu volto a repetir, eu vou trazer na próxima live, né, as imagens da refeição de hoje, né, das nossas crianças. Amanhã também nós vamos... vocês enviaram o recurso, né? Amanhã nós vamos estar aqui com imagens também de refeição. Você vai ver agora o trabalho, né, das nossas crianças e a ajuda que vocês têm dado. Inclusive, eu quero pedir para você nos ajudar no dia de hoje, porque amanhã nós vamos fazer uma refeição lá também. Vamos estar ajudando as nossas crianças, mesmo que a cozinha ainda, né, não está pronto 100%, né? Não está pronta 100%, nós vamos usar dessa mesma maneira para fazer as refeições, porque as crianças não podem ficarem com fome. Então, eu peço a você que está aqui, tire um print dessa tela e nos ajude a gente a darmos continuidade nesse trabalho, nos ajude a nós continuarmos servindo as nossas crianças, as refeições, as cestas básicas para as viúvas, né, que não têm o que dar de comer aos seus netos, né? Lá choveu muito nesses últimos dias, não deu nem para terminar o trabalho da cozinha, mas você está vendo aí, nós vamos fazer a refeição desse mesmo jeito que está aí, porque as crianças não podem ficar com fome. Então, você viu ali, os alimentos foram comprados, né? Nessas alturas aí, as crianças já estão sendo nutridas e alimentadas, e nós contamos com a sua ajuda. Ali dentro está sendo feitas as prateleiras, né, para colocar as panelas, as vasilhas com o alimento para as crianças, e nós contamos aí com a sua ajuda, com a ajuda de toda a sua família, para que nesse sábado também, claro que sim, o Elton, chama lá no WhatsApp, tá? Tá aí na tela, esse WhatsApp que é um Pix, também é o WhatsApp para a gente conversar, tá? Pode mandar uma mensagem, tá bom? Aqui tem o WhatsApp, tem o CNPJ, ambos são Pix para você estar nos ajudando. Faça alguma coisa por essas crianças, a gente vê aí as guerras acontecendo, né? Você já imaginou um míssil desse que é lançado
Se o dinheiro de um míssil desse daí chegasse em nossas mãos, você já imaginou o tanto de crianças que daria para a gente dar de comida, para a gente comprar de fardos de roupas? Você já imaginou o tanto de crianças que não receberiam o arroz, o feijão, a carne de frango, né? Que estaria recebendo as garrafinhas de suco, né? Recebendo todo o amparo, uma sacolinha com alguns pães. Um míssil, eu não estou falando de todo o arsenal, não. Eu estou falando de um míssil. Um míssil, que pelo que eu ouvi o comentário, alguns desses mísseis, principalmente esses que o B-2, né, o avião B-2 ou B-52, uma coisa assim, tem lançado mísseis de 2 toneladas, custa mais de 2 milhões de dólares cada míssil desse. Imagina o dinheiro de um míssil desse para nós fazermos esse trabalho de generosidade com as nossas crianças. Imagine um míssil desse, o dinheiro de um míssil desse para nós perfurarmos poços para continuar dando água cristalina para esse povo. Você já imaginou? Então, assim, eu peço a você que está aqui conosco, nos ajude. Nos ajude com a sua generosidade, com a sua bondade. Eu sei que eu falo com homens e mulheres que têm uma alma boa, que têm um coração bom. Não estou dizendo para você tirar da boca dos teus filhos, tirar das despesas forçadas para fazer loucura. Não é nada disso. Não. É você tirar uma oferta de generosidade, uma ajuda e enviar para nós continuarmos com esse trabalho de missões. Com um pouquinho de cada um, nós conseguiremos ir longe. Obrigado, Orley. Obrigado a todos que estão escrevendo, que estarão nos ajudando aí. Você que vai nos ajudar ainda nesse mês, escreva aí na linha do tempo. Pastor, eu vou ajudar esse mês, eu vou ajudar hoje, assim que terminar a live, vou ajudar amanhã. Gente, olha, casa sendo construída para mães, né, abandonada pelo marido com criança pequena. Estamos construindo casa, sabe? Estamos perfurando poços para dar água cristalina para as nossas crianças e para as famílias. Estamos servindo as vovós, as viúvas, com cestas de alimento. Mães que o leite secou por não ter, né, um alimento saudável, né, para consumir. Automaticamente o leite secou. Estamos distribuindo leite, né? Estamos distribuindo cestas de alimento, como você pode acompanhar e ver nas nossas lives que temos apresentado diariamente. Então eu peço a você que está aqui conosco nessa oportunidade, faça por essas pessoas aquilo que você com certeza desejaria que alguém fizesse por ti. Todas essas imagens que você está vendo é com a ajuda de vocês. O alimento sendo dado, cabelo sendo cortado aí para as crianças irem para a escola, materiais escolares sendo distribuídos, cestas de alimento. Olha a alegria das mães, porque a água chegou, né? Poços sendo perfurados. E hoje, né, a refeição sendo servida. E amanhã também teremos refeições, né? Olha o tanto de crianças com materiais escolares para estudar, né? Tá vendo? Então, assim, ó, é tudo com a ajuda de vocês. Não teria como nós fazermos um trabalho desse só com a minha ajuda, a ajuda da minha esposa, não teria como. Né? Não teria como só com a ajuda das moderadoras, dos moderadores, dos membros do canal, não. Tem que ser uma ajuda coletiva. Né? Cada um dentro da sua condição. Eu falo com pessoas aqui que são empresários, que por mais que a crise esteja grande, mas você, para a glória de Deus, você tem a tua empresa. Tira uma quantia, ajuda essas crianças, nos ajude, né? Faça por essas crianças aquilo que você desejaria que alguém fizesse por você. Talvez na infância você teve uma infância de muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades. Né? Mas hoje, graças a Deus, Deus tem te abençoado. Teus filhos não sofrem aquilo que você sofreu. Teus filhos não passam vontade de comer aquilo que você passou vontade, como eu também. Eu passei vontade de comer muitas coisas. Meus filhos não passam, para a glória de Deus. Eu passei vontade de ter muitas coisas. Meus filhos não passam, para a glória de Deus. E isso eu não falo para contar vantagem, eu falo para a glória de Deus. E sei que com você também é assim. Muitas coisas que você, quando era criança, teve vontade, hoje, teus filhos automaticamente não passam essa vontade. Teus netos não passam, porque Deus te deu condições. Então, continue fazendo por aqueles que realmente precisam, e eu tenho certeza que Deus estará te honrando, te abençoando, fazendo coisas grandes na sua vida e também na vida de toda a sua família. A Bíblia Sagrada diz,
dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Pastor, por falar sobre isso, tem pessoas dizendo ser da África, entrando no meu contato do WhatsApp pedindo ajuda. Posso acreditar que é verdade? Não, Débora, não. Não creia que é verdade, porque nós vivemos uma sociedade má, né? Vivemos em meio a pessoas más, que para chegar ao ponto de entrar no teu WhatsApp, que é um contato privado, para pedir dinheiro, isso, aquilo, essa pessoa, no mínimo, já tem vídeos montados para enganar, já tem discursos montados, imagem de crianças chorando de fome montado e tudo mais, sendo que essa pessoa não tem nada a ver com missões, é mais um espertalhão que está aí para enganar as pessoas. Por isso que eu digo, nós estamos pedindo, mas nós estamos fazendo. Estamos aqui diariamente, ao vivo, nas lives. Isso aqui, ó, é a imagem de hoje. Eu pedi para vocês ontem que nós precisávamos comprar os alimentos para fazer a refeição. Vocês enviaram e olha a resposta aqui hoje. Ministério de Milagres Extraordinário, pastor Claudinei. Deus abençoe a todos aí de uma forma poderosa e abundantemente, em nome de Jesus. Estamos aqui hoje, sexta-feira, dia 20 de março de 2026. Acabei de chegar agora, saindo de Chimoio comprar fardo de pó. Tá vendo? Isso aqui é real. Pedimos ontem, vocês ajudaram, estamos mostrando hoje, né? Então, bloqueia, né? Não abrace, é mentira, é engano, bloqueie essas pessoas, né? Não ajude trabalho com nome de missões que não prova e mostra que está fazendo missões de verdade no dia a dia, que apresenta o trabalho, que apresenta crianças sendo alimentadas, que apresenta poços sendo perfurados, a água jorrando, apresenta casas sendo construídas, que apresenta uma obra de missões, roupas sendo distribuídas, calçados sendo distribuídos. Olha as imagens, né? Se não for assim, né, não abrace, porque é engano, é obra de engano, né? Então, toma bastante cuidado, né? Tá aí o contato telefônico nosso WhatsApp, tem o CNPJ do Ministério, os dois são Pix, temos o número das contas, né, do Ministério, né, das contas do Ministério, do Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Banco Votorantim, que é o BV, C6 Bank. Temos também, né, se você quer nos ajudar pelo Western Union, MoneyGram, pelo PayPal, pelo Waze, é só você entrar em contato. Minha esposa vai te passar todos os dados. Minha esposa está ao vivo todos os dias, todas as noites, às 23 horas também. Nós trabalhamos um trabalho limpo aqui, mostrando para vocês, como ditado, botando a cara para fora. Cuidado com essa gente, porque tem muito engano nos dias em que nós estamos vivendo, tem muita mentira, né, mentira em nome de projeto no sertão, projeto no Nordeste, mentiras em nome do projeto na África, projeto na Índia, projeto com os ribeirinhos lá da Amazônia, projeto, quem sabe, com os índios. Tem muita mentira. Precisa se certificar realmente da seriedade desses trabalhos, porque nós estamos vivendo um período muito perigoso, tá? E eu digo isso não só para a Débora, mas para todos vocês. Vão aparecer pessoas aí pedindo em nome de missões, não caia nisso, tá? Não caia. Nós temos um trabalho com 4 bases lá em Moçambique, né? 4 bases de missões, quase 2.000 crianças que nós atendemos e estamos mostrando as imagens. Olha lá a placa lá do Ministério Milagres Extraordinário, lá aos fundos. Pastor Eliseu é um pastor nativo de Moçambique, é o nosso representante lá. Nós já estivemos lá também na África com as crianças, acompanhando de perto o trabalho, perfurando poços, né? Acompanhando, né, todo o trabalho. Então, é nesses trabalhos sérios que nós precisamos estar juntos. Obrigado, Felipe. É isso mesmo. É importante você deixar o like, gente. Nós precisamos ajudar o nosso próximo. Matar a fome de quem tem fome, tá? Tá aí, ó. Esse trabalho não tem apoio político, não tem apoio de absolutamente empresários, de empresas multinacionais, não. É o apoio só de vocês e mais ninguém. Por isso que eu peço encarecidamente, nos ajude. Você que pode nos ajudar nesse dia de hoje, escreva aí na linha do tempo, pastor, eu vou ajudar. Por quê? Porque amanhã teremos mais refeições. Amanhã teremos refeições para as nossas crianças.
e já estamos aí nos detalhes finais da cozinha, né? Para começarmos também fazermos, né, levantarmos 3 fornos para assarmos pães, para que nossas crianças venham ter pães, para não dormirem com fome. Em nome de Jesus. Enquanto nós tivermos vida e saúde, vamos fazer por aqueles que precisam. Não olhe para uma viúva carente, para uma mãe desesperada, para uma criança faminta com um olhar de desprezo. Não. Olhe com um olhar de generosidade, porque hoje são eles, e nós não sabemos o que será do nosso amanhã. Ninguém pode bater no peito e contar vantagem dizendo que tem um futuro garantido. Ninguém tem nada garantido. Nada, nada, nada garantido. A única garantia que nós temos é que nós nascemos e que um dia nós vamos partir dessa vida. É as 2 garantias que temos. Fora isso, tudo é muito previsível. Tudo é sem garantias. Então, nos ajude a fazermos aquilo que precisa ser feito, que é ajudarmos essas crianças, essas famílias, essas mães, né? Essas vovós aí que precisam da nossa ajuda, da nossa generosidade, tá bom? Gente, eu volto hoje no horário das 7h30 da noite, com mais uma live especial, hoje às 7h30 da noite. Peço para você que está aqui, que não é inscrito em nossos canais parceiros, se inscreva em nossos canais parceiros. Temos o canal Cozinhando na Suíça com Neuza Santos, é o nosso canal de culinária. Se inscreva no canal da Neuza, que está aí na linha do tempo colocando o link, as moderadoras estão colocando. Se inscreva no canal da Neuza, é um canal abençoado por Deus de culinária. Se inscreva também no nosso canal na Europa, que é o canal Pastor Antônio César, e o nosso canal Milagres Extraordinários Europa. É o nosso canal lá na Europa. O Pastor Antônio César tem entrado diariamente com lives ao vivo. Se inscreva também no canal Cortes MME, que é o nosso canal de corte. Se inscreva no nosso canal de cortes. Tem o canal também da missionária Maria Lima, esposa do pastor Antônio César. Se inscreva lá. Se inscreva no canal da minha esposa, o canal Mulher Extraordinária, todos os dias, todas as noites, de segunda a sexta, às 23 horas, pelo horário de Brasília, ao vivo com vocês, com as lives maravilhosas com as mulheres. Participe também. E aqui nesse nosso canal, que é o nosso canal de encontros aqui para a gente falar sobre a grandeza de Deus. Segunda-feira temos um jejum especial, segunda e terça, dia 23 e também dia 24, serão 2 dias de jejuns. Amanhã eu volto falando com mais precisão sobre esses jejuns, a questão do tempo e os propósitos que iremos fazer. A enquete ainda continua aqui na página principal. Vai lá e se inscreva, né? Deixa a sua participação, a sua escolha lá na enquete, tá? Se inscreva aqui nesse canal que eu quero te adotar nas minhas orações. Nunca ignore a oração que alguém quer fazer por você em nome de Jesus, tá? Se for uma oração em nome de Jesus, não ignore. Qualquer oração que não é em nome de Jesus, rejeite na sua vida. Porque não tem ligação com Deus. Oração tem que ser feita em nome de Jesus Cristo. Qualquer oração que não é em nome de Jesus não vai funcionar e não tem ligação com Deus. A oração verdadeira é em nome de Jesus Cristo. Então, nunca rejeita ou resista uma oração em o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero te adotar nas minhas orações. Eu quero adotar a sua família nas minhas orações. O que fazer, pastor? Só se inscrever aqui no canal. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e vamos juntos, tá bom? Vamos juntos nessa caminhada que será a bênção de Deus. A live deu uma estendida, que nós tiramos um tempo aí para falar sobre essa escatologia aí, dos que está acontecendo ali em Israel, mas depois eu vou dar uma enxugada nela e vai ficar um tempo bem compacto, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, se inscreva. Gente, olha, 1.800 likes, vamos lá. Você que pode aí, não deixou o like ainda, vamos passar esse like aí. A meta é passar de 3.000 likes, vamos lá? Deixa o seu like, ajude essa live a chegar mais longe, compartilha aí nos grupos do WhatsApp, ajude pessoas a serem despertadas, tá bom? Que Deus abençoe a todos. 7h30 da noite eu volto com vocês.
e nós vamos para cima, tá bom? Vamos juntos. Eu vou finalizar com uma canção especial que nós temos aqui com não só a canção, mas o clipe também. E você que vai nos ajudar no dia de hoje, escreva aí, pastor, eu vou ajudar hoje, vou ajudar ainda no decorrer desse mês. Temos aí pela frente aí mais de uma semana. Você que vai ajudar esse mês aí, escreva na linha do tempo, tá bom? Deus abençoe. Até o horário das 7h30 da noite. Estamos juntos na mesma fé. CNPJ e WhatsApp são Pix para vocês estarem nos ajudando a alimentarmos essas crianças. Dá uma olhada no pouquinho do nosso trabalho que está acontecendo lá na África. Isso aqui é um trabalho nosso, um trabalho em conjunto. Estamos conseguindo alcançar quase 2.000 crianças. Dá uma olhada nesse clipe, nessa canção, que é bênção de Deus para nossas vidas. Vamos louvar ao Senhor juntos em Yamatanda. Ministério Milagres Extraordinários chegou. O alimento pro corpo e o alimento pra alma. A água pra matar a sede do fundo do poço jorrou. Louve ao Senhor, Yamatanda. Louve ao Senhor, batendo palma. A alegria do Senhor é nossa força. Louve ao Senhor, Yamatanda. Louve ao Senhor, batendo palma. A alegria do Senhor é nossa força. Construindo abrigo para viúvas e órfãos, construindo base para os desamparados, trazendo mais água, perfurando os poços. Isso é milagres extraordinários. Refeições e roupas para as crianças, assistência médica, todo cuidado, levando amor, trazendo esperança. Isso é milagres extraordinários. Yamatanda, louve ao Senhor, batendo palma. A alegria do Senhor é nossa força. Louve ao Senhor, Yamatanda. Louve ao Senhor, batendo palma. A alegria do Senhor é nossa força. Estou impactado pela grandeza de Deus aqui nesse lugar, uma energia diferente de tudo que você possa imaginar. Essa energia que nós sabemos que é a presença de Deus, que é a glória de Deus. O sentimento de você ser útil na vida dos seus semelhantes. Não há dinheiro que paga, sabe? Louve ao Senhor, Yamatanda. Louve ao Senhor, batendo